vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 1 ao verso de número 5. Nesse texto precioso da palavra de Deus, nós vamos acompanhar. E queremos dizer que todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão e nesse culto online, é sempre um privilégio poder levar a mensagem para você também aí na sua casa. E não deixa de entrar lá no canal da igreja, de fazer parte, de seguir, de compartilhar a mensagem. Tem chego tantos testemunhos lindos e maravilhosos de pessoas que nos acompanham online, e é muito bom saber que o Evangelho tem chego assim através da internet no seu coração e na sua vida. E você que está aqui presencialmente nesse grupo maravilhoso, no final você veio preparado para tomar o seu caldinho de feijão, né? Porque vai ter um caldinho de feijão todo especial lá fora. Então você nada de sair correndo, vamos ficar tranquilo, tomar um caldinho de feijão, conversar e ter um tempo abençoado no final do culto. Então, Hebreus capítulo 13, verso de número 1 ao verso de número 5. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, você já vira como profeta e fala, vai se converter, abençoado, né? Não, ou se não, acompanha com a gente no telão, tá bom? Verso de número 1 diz assim: seja constante o amor fraternal, não esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem a saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Verso número 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Até aqui. Vamos ler mais uma vez esse verso número 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Até aqui. Senhor, graça nós te damos nessa noite, nesse tempo de adorar, de cultuar e de bendizer ao teu nome, e tudo aquilo que fizemos, Senhor, sobre a adoração, o louvor, as ofertas, a oração, a renovação da aliança dos votos. E agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos direcionar e possamos ser orientados por ti. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. O tema dessa mensagem é: qual é o valor do casamento? Esse texto fala, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Em tudo aquilo que pode ter honra, dignidade, honrar é reverenciar, é respeitar. Honrar também é exaltar, cultuar, glorificar. Mas digno de honra entre tudo que você puder imaginar, entre todos, seja o matrimônio, seja o casamento. O casamento é algo não apenas sonhado pelo homem, ou pela mulher, ou pelo pai, pela mãe, pela sogra. O casamento é um sonho de Deus para o coração do homem. O homem, na sua solidão, lá no jardim do Éden, olhando e dando nome aos animais, mas se sentia então incompleto. Deus olhando e vendo a solidão no coração do homem, criou então a obra-prima, a mulher, varoa, Eva, que do varão foi tomado, que não foi tirado do calcanhar para ser pisada, nem tirada da cabeça para mandar no homem, mas foi tirado da costela, do lado do coração, para ser amada, como também protegida. Casamento, digno de honra. Se você parar para conversar com alguém e perguntar, vou casar, talvez um amigo seu chega para você, que legal, você vai casar.
Talvez algum outro amigo chegue para você e diz assim: você vai casar? Vai se enforcar? Vai ficar preso? Vixe, casar mesmo nos dias de hoje? E muitos comentários podem chegar para você, com a cultura do mundo, de outras pessoas, de que o casamento é ruim, de que o casamento não é bom, de que o casamento não tem muito valor. E é interessante que tem um texto de Romanos, capítulo 12, verso número 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformei-vos com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é importante esse texto, porque ele diz assim: não vos conformei-vos com o mundo, mas transformai-vos. Há um conceito no mundo e mundano que o casamento é descartável. E às vezes no gabinete pastoral ouço a frase: pastor, eu estou infeliz, eu quero ser feliz. Como motivo para a sua felicidade fosse o divórcio, fosse terminar a aliança, terminar o casamento e partir para viver a vida. O conceito que o mundo vai colocando sobre o relacionamento, sobre o casamento, é um conceito de um relacionamento descartável, depreciado, relativizado. Nos dias de hoje é comum o divórcio, a separação, e aliás, tem se tornado cada vez mais raro quem casa. A facilidade dos dias de hoje de morar junto, de uma união estável e de uma série de outras coisas que vêm trazendo o escopo sobre casamento. Mas o casamento nasceu no coração de Deus, para o seu coração e para o meu coração. E é claro que se você tiver o dom dado por Deus de celibato, de se manter então puro, né? E um homem não tocar na mulher, e uma mulher não tocar num homem, e se esse é o seu dom, há um respeito, porque é uma capacidade de Deus. Viva o seu dom com sabedoria, graça e direção na parte de Deus. Porém, se esse não é o seu dom, Deus tem algo para você: o casamento. E talvez você está aqui como solteiro, que ainda não casou, e eu queria também dizer uma palavra para os solteiros: viva bem a sua solteirice, viva bem, faça tudo o que você quiser fazer. Eu, antes de casar, jogava bola de segunda, de terça, eu aproveitei. Olha agora o tamanho da barriga, como é que está. Não é possível, está crescendo demais. Preciso de oração, viu? Mas minha esposa não proíbe eu de jogar bola, não. É que acaba não dando tanto. Mas, se você é solteiro, aproveite. Tenha bons amigos. Se relacione. Seja muito feliz. Alegre. Depois, quando você cansou de ser feliz sozinho, aí então, namora e casa. Paulo vai dizer que às vezes o casamento vai trazer para cada um de nós preocupações. Aquele que não casa vai cuidar das coisas do Senhor. Aí não vai ter problema com a esposa. Não vai ter problema com o marido. Mas se você não tem o dom do celibato, se você decidiu casar, glória a Deus, aleluia, mas vai ter dificuldade, irmão. É normal. Normal. Você sozinho, ninguém fez nada para você. Às vezes você não acorda emburrado? Não acorda não, triste, chateado, não sei, com o tempo, com alguma coisa. Imagina com alguém, dividindo o lar, a vida, tudo. É normal divergência. Porém, digno de honra, entre todos seja o matrimônio. Esse é o primeiro ponto. Aqueles que vivem o matrimônio e vivem o casamento precisam honrar o compromisso que decidiram fazer. O casamento e o matrimônio é até que a morte os separe. E se você não tem aí, né, a previsão de morrer tão cedo, então é até que a morte separe.
E talvez você pode brincar que seja a dela, não a minha, né? Mas é viver a vida comum do lar, na bênção e no cuidado do Senhor. E como que você pode, então, honrar o casamento? Tendo uma postura digna de um homem casado. Tendo a postura digna de uma mulher casada. Que honra a aliança que fez. A aliança não é apenas algo que você coloca no dedo. É algo que está no teu coração, está diante de Deus, com a pessoa que você amou e das testemunhas. Você é um homem casado, você é uma mulher casada, tenha a postura de uma pessoa como tal. E além disso, se você é casado, respeite e honre a tua esposa, cuidando dela, pagando as contas, levando para jantar, ajuda, não é verdade? Dando um presente. E se você é esposa, cuida bem do maridão, faz aquela comida que ele gosta, né? Ajuda, cuida dele, da casa, das coisas, e vive uma vida abençoada, respeitando a união, respeitando o casamento. O casamento não é para te fazer infeliz, não. E às vezes as pessoas começam a pensar sobre o casamento, e Deus abençoa o casamento, Deus abençoa a união, mas Deus simplesmente não quer apenas abençoar a união e o casamento. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar o marido, quer abençoar a esposa, quer abençoar os filhos. Às vezes você está solteiro, como que você pode honrar o casamento? Honrando o pai e a mãe, honrando a aliança, né? Não sendo aquele filho que dá dor de cabeça para o pai e para a mãe, não é verdade? Aquele filho que dá trabalho, honrando a aliança, respeitando e se submetendo aos pais. Mas tendo um compromisso, como solteiro, de que o casamento é sério, de que o casamento é até que a morte separe, a aliança. E por isso precisa pensar bem. Ninguém te obrigou a casar, mas se casou, é até que a morte o separe. E nós vamos entrar um pouquinho mais nisso, mas digno de honra entre todos, fidelidade, respeito. Há momentos em que a tua esposa pode estar enferma, ou teu marido. Honre o casamento cuidando dele, cuidando dela. Não é todos os dias ou anos que você vai estar bonitão quando você começou a namorar, né? No shape, ou, né, com a condição plena. Daqui a pouco os cabelinhos vão ficando brancos. A barriga pode aumentar, não deve, mas pode dar uma aumentada. E às vezes o cabelo vai caindo. Tudo certo. Mas honre a aliança. Nós precisamos de uma igreja e de cristãos, homens e mulheres de Deus, que honram compromisso e aliança do matrimônio, do casamento, respeitando e tendo uma postura digna. É tão maravilhoso poder olhar exemplos, e eu me lembro de tantos, ao me lembrar da minha avó, Aurélia, meu avô, seu José. E é tão interessante o meu avô e a minha avó, com muitos e muitos anos de casado, e na decorrência da vida, meu pai e minha mãe se divorciaram, a gente caminhou morando, né, eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Depois a minha irmã foi fazer um intercâmbio, morar fora, e está lá desde então morando minha mãe, eu e meu irmão. E num determinado momento da vida, tivemos que ir morar no fundo da casa da minha avó e do meu avô. E naquele momento, vendo a aliança dos dois, o carinho, o respeito, não tem como não me emocionar, lembrando da aliança que fizeram, de praticamente mais de 50 anos juntos. Minha avó cuidando dele, ele cuidando dela. E num determinado momento, ele passa muito mal, eu tinha carro, levei ao hospital, a enfermidade vem de forma algoz, ele vem a falecer,
e tem que trazer a notícia para minha avó e aquela situação. Mas depois de meses, eu fui vendo a minha avó com a aliança no dedo. E às vezes parando para tomar um café com ela, conversando, ela Cris, marido na minha vida foi um só. A aliança está aqui e é até que a morte separe. Ele foi, mas eu não tenho espaço para mais ninguém. E aquele exemplo marcou a minha vida. Dos meus avós, tiveram problemas? Tiveram. Dificuldades? Tiveram. Mas respeitaram e dignificaram a aliança do casamento. E às vezes hoje, a gente às vezes contempla tantos maridos e esposas tratando o casamento, a dignidade da aliança de qualquer jeito. E eu trago boas memórias dos meus avós no meu coração. Como não lembrar de um casal querido e amado aqui da igreja, o Genário e a Eliane? Como não lembrar deles? No momento de enfermidade, câncer do Genário, por alguns anos, a Eli com ele, apoiando, cuidando, indo no hospital. Mas a doença vai evoluindo, o câncer é difícil, e por anos tratando. Mas chega um tempo que o corpo dele vai padecendo e ele vem a falecer. E estando no velório, acompanhar o momento em que a aliança do Genário foi entregue ali para Eli, e ela honrou até que a morte o separe. E naquele momento pude abraçá-la e ver um casal exemplo que dignificou a aliança que fizeram no altar, vivendo com respeito, amando um ao outro. Isso é tão maravilhoso. E deve ser para nós exemplo de conduta, de fé, para que você e eu possamos dignificar a aliança do casamento. Mas há pessoas que não honram a aliança. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é do meu pai. Em março agora ele faleceu com 76 anos. Mas ele nunca honrou a aliança do casamento, tendo outros relacionamentos extraconjugais, adulterando, achando que a força e a juventude da vida fosse o levar por todos os anos, achando que o dinheiro talvez não fosse acabar, não valorizando os elos do matrimônio, do casamento, da aliança, que levou e culminou a tantos relacionamentos extraconjugais, que culmina num divórcio, que do divórcio culmina numa gravidez com a mulher que ele se relacionou, uma filha mais nova, ele já muito mais velho, e no final agora da vida, eu e o meu irmão podendo cuidar dele, mas por não honrar a aliança, o casamento, nós tínhamos que, como filho, amando o nosso pai, indo lá, mas ele não tinha uma esposa, alguém para estar do lado, e alguém para se lembrar, porque ele não honrou a aliança do matrimônio. É claro que como filhos, honramos, caminhamos com ele, mas ver alguém tão, forte, teve tantas coisas, terminar sozinho, entre aspas, é tão triste, porque não honrou o casamento e a aliança. Portanto, você, eu não sei quantos anos você tem e deseja casar, qual a sua ideia de casamento, mas lembre-se sempre que o casamento é digno de honra. Você casado, respeite e honre a aliança que você fez com a tua mulher, com o teu marido, com a família com que você se comprometeu, com Deus com que você fez aliança. E o segundo ponto dessa mensagem é: digno de honra seja o quê? O matrimônio. O matrimônio é o casamento. O casamento é uma união
de maneira voluntária entre duas pessoas, estabelecida pela lei, que caracteriza uma família. Casamento e matrimônio não é simplesmente, aos olhos bíblicos, simplesmente morar junto. Casamento é sair da bênção dos pais para um matrimônio, para um relacionamento, para um casamento, para uma vida a dois. Lembre-se sempre de Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A aliança maior que existe é de um pai e de uma mãe com um filho. Mas a aliança do casamento supera. Porque eu e você, quando casamos, ou se você casou, você precisa deixar o pai e a mãe. Unir agora a sua esposa. E os dois ser uma só carne. E como fazer isso? Simplesmente de qualquer jeito. Pegando as coisas e indo morar junto. Honre a família dela e a sua, namorando da forma correta, noivando e casando diante de Deus, num casamento religioso, diante dos homens, num casamento civil, honrando a Deus. E dentro do matrimônio porque aí o texto continua, bem como o leito conjugal sem mácula. Porque leito conjugal é para matrimônio. Vida íntima e sexual é para matrimônio. Não é para a vida de solteiro. E isso decorre da bênção de Deus. Quem estiver fora disso não é o pastor, é a Bíblia. Está em pecado. Está em fornicação. Está em adultério. É importante entendermos a palavra de Deus, que digno de honra seja um matrimônio. Não juntar. Não simplesmente morar junto. É claro, mas é só um papel. Não é questão de um papel, é questão de honra, respeito, dignidade. O matrimônio é digno de honra. E eu e você devemos dignificar. Isso vem do coração de Deus, para o teu coração e para o meu coração. Portanto, acerte sempre vivendo a vida com Deus. E é tão interessante porque Mateus 19, verso de número 3 ao 10, Jesus vai falar sobre o casamento. E as palavras de Jesus nos traz muita luz, porque traz aqui uma questão com relação ao divórcio. Diz assim, Mateus 19, 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque na cultura judaica podia se separar por qualquer motivo. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Portanto, o casamento entre homem e mulher, a própria Bíblia diz. E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Para que eu e você possamos entender o casamento, a gente tem que voltar no início. E o início é o casamento até que a morte separe. Essa é a regra de Deus. Porém, tem sempre pessoas querendo aí o atalho, ou o caminho paralelo. Aí os fariseus tornam a perguntar, verso 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus não simplesmente fala tudo bem. Jesus diz, verso número 8: por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés permitiu que vocês repudiassem a sua mulher. Ou seja, não era para que existisse divórcio, é para que honrasse a aliança, e que o divórcio não fizesse parte da sociedade de Israel e dos nossos dias. Mas devido à dureza do coração do marido e da esposa, do homem e da mulher, do nosso coração pecaminoso, o divórcio acaba acontecendo. E aí diz, não foi assim desde o princípio, porque é até que a morte separe. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas ou adultério, e casar com outra, comete adultério. E aí os discípulos então perguntam, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Ou seja, porque é muito duro.
Mas isso é aliança, é o casamento até que a morte os separe. E o divórcio é, nesse caso, com relação a adultério. Porém, eu não teria tempo aqui para explanar um pouco mais esse assunto, mas em primeiro lugar é a reconciliação, é o conserto, é a restauração, não tendo aí sim o divórcio. Portanto, é uma aliança, conforme Gênesis diz, do homem e da mulher para com Deus, do homem para com a esposa e da esposa para com o marido. Digno de honra seja o matrimônio. Como eu e você temos honrado o matrimônio? Como eu e você temos honrado o nosso casamento? Será que dá para a gente dar uma melhorada? Respeitando, cuidando, olhando com os padrões bíblicos dessa aliança, até que a morte os separe. E o texto, ele segue, bem como leito conjugal sem mácula. E aqui é tão grande, porque leito conjugal é a vida íntima. E é a vida íntima sem o quê? Sem mácula, sem defeito, sem pecado, de forma santa. Porque é o que Deus deseja, que o marido e a esposa vivam na intimidade sem pecado. E é maravilhoso poder viver a vida a dois debaixo da bênção do Senhor. E é possível, não é algo inatingível ou algo utópico, é possível viver um casamento digno, honrado e que vive um leito, uma intimidade que agrada a Deus. Você não precisa das coisas do mundo para apimentar o teu casamento, para apimentar a tua relação, para melhorar as coisas. Deus pode cuidar de você e você ter um leito conjugal sem mácula, ter uma vida íntima, emocional, sexual, que agrade a Deus e que honre ao Senhor. É tão maravilhoso esse texto, porque ele diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, se está querendo dizer que vai haver um juízo, eu preciso entender o que é esse leito sem mácula, o que é essa pureza. E aí, volta uma página da sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, verso de número 14, que diz assim: procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide-se para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela, da raiz de amargura, tendo perturbação, muitos sejam contaminados, ou que haja mácula. Portanto, eu e você precisamos tirar do nosso leito, da nossa vida íntima, do nosso casamento, toda e qualquer contaminação, toda e qualquer raiz de amargura. Quer viver uma vida digna, honrada? Tenha a vida no altar, no casamento, no matrimônio. E os filhos, e os viúvos, as viúvas, e aquele que divorciou, vivam uma vida santa, sem raiz de amargura. Porque muitas vezes a pessoa é marcada por um divórcio, por algo que aconteceu, e carrega uma raiz de amargura, e vai levando isso, brotando e gerando uma contaminação. Mas Deus deseja que eu e você possamos viver um casamento honrado. No culto da família, nós abordamos muitos temas, mas a família é o alvo central. O casamento e a estrutura familiar é algo que temos orado para que Deus fortaleça o casamento de cada um de vocês, amém? Que Deus fortaleça a família de vocês, os filhos de vocês, e nós precisamos compreender cada vez mais a importância do compromisso, da aliança e do casamento, que fizemos diante de Deus, mas diante da pessoa que amamos. E é tão interessante esse texto da raiz de amargura, porque às vezes a pessoa está vivendo uma dificuldade no casamento, mas é simplesmente falta de perdão, é se arrepender, é pedir perdão para o cônjuge, é acertar, mas a pessoa simplesmente quer dormir numa noite brigada e acordar no outro dia bem,
sem tratar, sem resolver. Não tem como. Não dá. Por quê? Porque o leito contamina. Por quê? Porque há pecado. Por quê? Porque há divisão. Portanto, viva um leito sem mácula. Viva um relacionamento sem raiz de amargura, para que essa raiz não brote. Por exemplo, no fundo de casa tem uma graminha lá. E sempre no final, né, dos meses assim, ou num determinado momento, quando chove, começa a brotar lá algumas o quê? Pestes. E aí, se for lá e cortar, a peste continua lá, não é verdade? Porque não arrancou a raiz. E às vezes eu e você ficamos mantendo essa peste ou essa raiz ruim no nosso coração, achando que simplesmente podando vai resolver, mas a raiz está lá. E às vezes a gente se sente desrespeitado, às vezes se sente diminuído, não valorizado. Uma palavra que falou que feriu, que machucou, mas a raiz deixou lá. E de repente aquela raiz vai brotar, se não tratar. E aquilo pode gerar uma contaminação, uma crise, um problema conjugal, uma dificuldade. Por quê? Porque a raiz de amargura continua lá. Deus e o Senhor Jesus deseja que eu e você vivamos num leito conjugal sem mácula. E como isso é possível? Através do texto de Mateus capítulo 18, verso de número 35, que diz assim: quando falamos de perdão, esse texto vai, Mateus capítulo 18, verso de número 35, diz assim: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Como que o casamento vai melhorar? Como que o teu relacionamento com teu pai, ou o relacionamento com seus filhos, ou com alguém da tua casa vai melhorar? Se não trata, se não se arrepende, se não pede perdão, e se do íntimo não perdoam. Não, isso é fake, isso é hipocrisia. Isso é aquela família doriana, boa no comercial, bonita, legal. Você ia até comprar aquela doriana. Mas na realidade, não acontece. Por quê? Porque está lá uma raiz, querendo brotar e trazer contaminação. Portanto, voltando ao texto de Hebreus capítulo 13. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E o desejo do meu coração nessa noite é reafirmar uma vez mais a importância do matrimônio, a importância do casamento, como célula máter da sociedade, como célula modeladora do caráter, do amor, do respeito. No nosso elo mais íntimo é a nossa família, onde amamos, mas muitos guardam mágoas, tristezas, rancor, ódio, de raiz de amargura. Mas o desejo do meu coração é que você honre o compromisso e a aliança que você fez para honrar esse casamento, vivendo uma vida santa, pura e que agrada a Deus. Às vezes você para ouvir tantos absurdos, na verdade, nas notícias que vemos. Ouvimos absurdos com relação a pais que fazem absurdos com filhos, filhos que fazem absurdos com os pais, problemas no lado mais íntimo do nosso coração e da nossa vida, que é a nossa família. E como igreja, temos orado, pedido a graça e a direção de Deus, para que você e a sua casa amem a Deus e vivam uma vida santa, de pureza, que agrade ao Senhor. O matrimônio deve ser honrado, o matrimônio deve ser respeitado, e você honre o matrimônio. Se o teu coração pensar em divórcio, tua mente,
Não use a tua boca para proferir essas palavras contra o seu cônjuge. Trata, acerta, procura ajuda, aconselhamento pastoral, mas ame a Deus e ame a tua esposa e cuide dela. Eu queria encerrar e fechar no texto de Efésios. Efésios capítulo de número 5, verso de número 21 ao verso de número 32, vai falar sobre o casamento. E a Bíblia inteira fala do casamento, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, quando Adão e Eva então se tornam uma só carne. Em Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. No casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. E é um assunto chamado veterotestamentário, que tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, da Bíblia toda. O casamento é uma parte central. E quando falamos de amor, de cuidado, de respeito, de marido com as suas esposas, falamos de Cristo e a igreja. E quando as mulheres, que está no texto de Efésios 5, 22, diz: mulheres, sejam submissas ao vosso marido. E essa submissão é: caminhem ao lado, caminhem junto, vivam juntos, submissos a estar sobre a mesma missão, propósito de vida, juntos. Porque a relação é Cristo e igreja. A relação é simplesmente a noiva e o noivo. E quando fala, diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça da igreja. Como Deus pode ser o Senhor sobre Cristo? Eles não são a mesma pessoa na economia da Trindade? Portanto, homem e mulher estão juntos na mesma missão, com funções diferentes. A mulher, sim, precisa estar submissa ao marido, mas o marido, como Cristo, precisa amar a igreja como Cristo amou a igreja. O marido precisa amar a sua esposa. Agora, se o marido amar como Cristo amou, as mulheres não serão submissas? Mas será que nós, maridos, temos amado a nossa esposa como Cristo amou a igreja? E se entregou por ela? Difícil, né? Mas a gente precisa melhorar no amor, para as marcas de Cristo. E será que as mulheres têm sido submissas? Ah, mas o meu marido tem isso, então eu não, hein? Ah, mas minha esposa também não é submissa, E às vezes, um erro vai justificando o outro. E uma atitude esfriando outra. E o nosso relacionamento vai sendo contaminado com raiz de amargura, com impureza e com coisas que não devem estar no nosso leito sem mácula. Portanto, nessa noite, honre a aliança, honre o casamento, viva uma vida santa, que a sua família seja abençoada, que os teus filhos tenham casamentos que honram a Deus. E se você é solteiro ainda e não casou, procure entender cada vez mais a aliança do casamento e se preparar para viver a vida a dois de forma digna, que honre a Deus, honre a pessoa da qual você vai se relacionar. E se você, por alguma circunstância da vida, viveu o divórcio, a separação, entenda o que Deus tem para você nesse tempo e faça de uma maneira que agrade ao Senhor e que honre a Ele e que honre o matrimônio, para que possamos ter na igreja famílias fortes, famílias abençoadas, famílias que honram a Deus e o compromisso que fizeram um com o outro. Nessa noite, qual é o valor do casamento para você? Se você como marido, se você como esposa, se você que cultua Deus conosco nesse culto online, Deus falou o teu coração e você precisa melhorar no teu relacionamento com Deus, mas em honrar mais o teu casamento, dignificar mais a tua casa e dizer: na minha casa o leito vai ser sem mácula, porque Deus vai santificar a minha intimidade, a minha vida a dois, e eu vou viver uma vida que agrade ao Senhor. Se Deus falou o teu coração, se coloque de pé onde você está. Eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, tua casa, tua família, para que você cada vez mais valorize valorize o relacionamento e o casamento, que tem um valor imensurável para nós. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Espírito Santo de Deus,
Em dias tão difíceis, em que o casamento tem sido relativizado, a aliança tem sido simplesmente mera palavras, talvez às vezes jogada ao vento, e não temos cumprido a aliança, o compromisso. O casamento tem se tornado descartáveis, e pessoas vão assumindo um segundo casamento, um terceiro, um quarto, e a vida vai vivendo de impureza por impureza, de situações que não honram a vida a dois, a Deus e a aliança e o matrimônio. Mas nessa noite, eu peço que o Senhor abençoe cada casal aqui. Que se tem alguém pensando em divórcio, seja repreendido em nome de Jesus. Se tem alguém que veio querendo desistir da aliança, desistir do compromisso, desistir, Senhor, do matrimônio, que nessa noite o Teu Espírito Santo toque e faça a mudança necessária, trazendo libertação, trazendo pureza, trazendo restauração, arrependimento, perdão, mudança de vida, porque o Senhor tem um compromisso com cada um de nós, e através de uma vida restaurada, uma vida limpa, uma vida na Tua presença, podemos ter um casamento que glorifique o Teu nome, que honre o Senhor e que honre o cônjuge. Pedimos a Tua bênção sobre cada casal e sobre cada família, no nome santo e bendito de Jesus é que oramos, amém e amém. Se você puder, aplauda ao Senhor, vamos louvar a Ele com muita alegria nessa noite.